Imagine você pegar um livro, começar a ler e de repente você percebe que ele está falando sobre o quê? A sua família. De repente, a leitura vai fluindo e você encontra um personagem que parece com você, que diz coisas que você já viveu. Aí você olha contra a capa do livro e vê o nome do autor e diz: nossa, esse cara é meu parente. Ele está contando a história da minha família. Vou processá-lo. Com que direito ele fala sobre a minha família desse jeito? Pois é, a resenha dessa semana é sobre um livro que retrata a história de uma família durante 4 gerações. E sim, os parentes do autor acreditaram que ele estava falando da sua própria família. Que livro é esse? Os Buddenbrook, de Thomas Mann. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e, como eu disse, apresento a resenha do romance Os Buddenbrook, de Thomas Mann. Thomas Mann era filho de comerciantes e de uma, pasme, brasileira, lá de Paraty. Era de uma família alemã e ele foi vencedor do Nobel e autor de Morte em Veneza, O Eleito, Dr. Fausto, A Montanha Mágica, que inclusive tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição da resenha para vocês assistirem. Os Buddenbrook foi escrito quando o autor tinha apenas 25 anos, é sua primeira obra, e contribuiu muito para que ele recebesse o Prêmio Nobel de Literatura tempos depois. Esse livro vai narrar a história de uma família, do ápice até, assim, a sua decadência. Uma família que viveu lá na Alemanha, no norte da Alemanha, no século XIX, entre os períodos de 1835 até 1877. Como eu disse, do auge à decadência. A história começa com uma reunião familiar. O patriarca da família está inaugurando a sua nova propriedade, a sua mansão. E o Thomas Mann vai descrever muito bem essa reunião, o banquete que ele oferece, os convidados, e logo no começo a gente já vai encontrar as gerações ali. O patriarca, que é Johann II, a sua esposa Antoinette, o filho dele, Johann III, com a sua esposa Elizabeth e seus filhos Thomas, Christian, Tony e Clara, que ainda são crianças. Então a gente observa que a geração toda da família está presente ali naquele momento, naquele lauto banquete, naquela reunião com autoridades e todo mundo admirado com aquela mansão. Thomas Mann será descritivo ao extremo para mostrar todo o poder dessa família, que não era de linhagem aristocrática, não, eles eram burgueses, mas eram ricos, eles tinham posses e não viam com bons olhos a ascensão de novos ricos, de novos burgueses. Ele descreverá detalhadamente os convidados, a louça, a própria casa, os pratos servidos, tudo com o objetivo de mostrar com pompa e circunstância todo o poder daquela família. Por isso, as descrições são importantíssimas nessa obra. No decorrer da história, a gente vai acompanhando essas reuniões sociais, que
ao passar dos anos, ficarão cada vez menores, com menos convidados, menos pratos e mais intimista, mais decadente. Inclusive o próprio casarão. A gente vai começar a observar um determinado momento assim, que parte dele não vai sendo mais usada, que ele vai ficando mais desgastado. A decadência dessa família não é apenas uma decadência financeira, ela é uma decadência moral, biológica e social. Não existe um motivo aparente para essa decadência, para essa falência e para toda essa decadência. É um conjunto de fatores, desde má sorte na opção dos negócios até as mudanças econômicas que vão acontecendo e eles não vão acompanhando e a falta de ética das pessoas que vão fazendo relações, estabelecendo relações com eles, como será o caso do marido da Toni, e das pessoas que vão endossar a idoneidade desse homem, né? Que a gente vai vendo uma decadência moral até da sociedade quando eles vão fazer isso. Esse tipo de decadência estava acontecendo naquela sociedade, naquela época. Então, muitas famílias passaram por essa falência financeira, moral e social. O nome da cidade, aonde a família vive, aonde aquele comércio deles é estabelecido, não é citado em nenhum momento do livro. Porém, não foi difícil para as pessoas daquela época identificarem a cidade de Lübeck, onde o autor viveu e inclusive tem lá o casarão dos pais dele lá. É claro que Thomas Mann se inspirou em sua família, que aliás tinha, como eu disse, um casarão lá em Lübeck. Na frente tem até uma estátua dele e nesse casarão hoje em dia funciona o museu de Thomas Mann, né, com suas obras, com sua história, fotografias, quadros, etc. Mas ele não se inspirou apenas na família dele. Como eu disse antes, o que estava acontecendo com essa família retratada na obra aconteceu com muitas famílias naquela região do norte da Alemanha. Ele vai utilizar um recurso literário chamado Leitmotiv, termo alemão que significa tema guia ou motivo condutor, que foi utilizado pela primeira vez por Richard Wagner, um compositor de ópera, sabe, das Valquírias. E o que significa isso? Richard Wagner, em suas óperas, ele sempre repetia um motivo antes de que um personagem entrasse ou que uma cena importante fosse acontecer. Então, ele sempre ia repetindo aquele motivo. O Thomas Mann, ele usa muito esse recurso, não só nessa obra, como ele utilizou também lá na Montanha Mágica. Inclusive, ele, em uma das suas memórias e suas reflexões sobre essa obra, ele disse que ele exagerou muito na utilização desse recurso literário. E como que a gente observa esse recurso, essa repetição? Então a gente pode observar assim. Primeiro, ele vai usar muito a cor vermelha. Onde aparece esses recursos, né? Quais são esses recursos que vão se repetindo? O recurso leitmotiv, né? O que se repete tanto no livro que vai dando essa introdução a uma determinada mudança no enredo? A primeira coisa, os jantares, as reuniões sociais. Nós vamos ter várias reuniões sociais. O livro vai começar e terminar com uma reunião social. Prestem bem atenção nesse detalhe, né? E como que é a primeira e como que é a última. Então, sempre que há uma mudança, há essa reunião social.
Depois, a Bíblia familiar. Eles têm uma Bíblia que eles vão anotando nela as conquistas da família, desde as aquisições. Então, por exemplo, terminou aquela festa da mansão, o chefe da família vai lá e escreve, né? Que teve a reunião e a inauguração da mansão, os casamentos, os batizados, as aquisições. Com o passar do tempo, essas anotações, elas vão ficando cada vez mais insignificantes, mas elas mostram uma mudança na situação da família. Então nós já vimos os jantares, nós já vimos a Bíblia, nós temos também um leitmotiv, que é uma frase, o Thomas Buddenbrook, ele sempre utiliza. Ele sempre repete essa frase: eu sou um homem de negócios. Sempre repete essa frase. Quando ele coloca isso, algo vai acontecer, uma mudança vai ocorrer. Assim também como a cor vermelha. A cor vermelha, ela vai aparecer repetidas vezes nesse romance. E aonde a gente pode observar isso? A gente vai observar isso no cabelo ruivo do Hanno, que vai representar a sua sensibilidade e a arte, o seu gosto pela arte, mas também a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade. O vestido vermelho da Gerda, esposa de Thomas, que representa sua paixão e sedução, mas também a sua superficialidade. A sala vermelha, onde os jantares e os eventos mais importantes da família acontecem, né? A própria Toni, né, ela é Antoine, né? Ela recebe o nome da avó e o apelido dela é Toni. Então, sempre que a Toni aparece, né, emperdigada, algo vai acontecer. Então, por exemplo, ela é a primeira a acordar no dia que vão celebrar os 100 anos da empresa da família. A postura dela no velório do irmão, né? O mês de férias que eles vão passar. Então, o jeito dela nas férias, quando ela vai se apaixonar por um rapaz mais simples e que ela vai ter que abandonar. Então a Toni também, ela é um motivo recorrente que vai estar sempre se repetindo mais. E como eu disse, o Thomas Mann utilizou muito esse recurso lá na Montanha Mágica, quando ele sempre repetia o número 7, como ele sempre repetia a questão da mão, a mão estava sempre aparecendo, a neve, as tempestades de neve, mas como ele mesmo disse, nos Buddenbrook, ele usou muito mais esse recurso. Já na Montanha Mágica ele usa menos, mas ele utiliza. Ele também, nesse romance, ele faz muitos trocadilhos com os nomes dos personagens. Ele usa assim uma astúcia e uma ironia com a utilização desses nomes. Por exemplo, já vem o nome da família. Por exemplo, Budden significa florescer em alemão. E essa família, ela já estava no ápice, ela já tinha florescido. Ela agora estava o quê? Definhando. Quando ela começa, ela já tinha florescido tudo. O que vai acontecer? Ela só vai definhar dali para frente. Christian, o que significa Christian? Christian significa cristão. E ele é o personagem que não tem nenhum valor cristão, quase valor algum, porque ele era um bom vivant, um playboy, um menino que era todo chegado a... Ele era um hipocondríaco, ele não era muito chegado ao trabalho, então o Christian não tinha valor cristão nenhum. Hanno, que é o bisneto, né? O Hanno, quem é Hanno? Hanno, ele é uma referência a um deus fenício que simboliza decadência. Toni também. Toni é diminutivo de Antônio, como eu já falei, que era o nome da bisavó dela. Sugere fragilidade. Desculpe, Toni é o nome da avó dela.
né? Antônia é o nome da avó. E todos tratavam a Antônia neta como Tony, que é um diminutivo, sugere fragilidade, coisa que definitivamente ela não era. Gerda em alemão significa proteção ou fortaleza, contrastando com a sua natureza frágil. O que significam esses trocadilhos? Também é um recurso que o Thomas Mann utilizou para mostrar a ironia que ele injeta em seus personagens. Não só a ironia, como a complexidade desses personagens. Como eu disse na introdução desse vídeo, a família do autor ficou ofendidíssima com essa obra. Inclusive, alguns parentes dele o processaram por causa dessa obra, porque eles usaram a carapuça assim, direitinho. Inclusive, lá em Lübeck, na cidade onde ele nasceu, circulava uma lista entre a população, assim, com o nome dos personagens e na frente a relação com os parentes do Thomas Mann. Aí a pessoa recebia aquela lista e ia completando. Então imagina, eu fiquei imaginando, sabe o quê? A minha cidadezinha natal, com isso daí circulando em nome de alguma daquelas famílias tradicionais que a gente tinha lá. E coitadinho do Thomas Mann, a intenção dele não era difamar ninguém. Como eu já repeti aqui na resenha, o que ele queria era retratar a sociedade daquela época. E é que naquela época as famílias estavam atravessando essa situação de decadência, essa situação de não perceber a mudança, a entrada da modernidade. Então, ele não teve essa intenção mesmo. Inclusive, ele se coloca na própria obra. Thomas Mann, ele aparece ali, tem muito dele na própria obra. Por exemplo, Thomas Mann, ele é o herdeiro do comércio da família dele. E o pai dele queria muito que ele assumisse esse comércio. Thomas, que é um dos filhos que vai assumir a herança e a direção da empresa, o filho primogênito, Thomas Mann era o primogênito e o Thomas é o primogênito. Ele vai assumir o negócio da família e por isso ele vai sufocar, ele vai reprimir o seu desejo de estudar filosofia e literatura. Outra coisa que reflete muito Thomas Mann dentro da obra era a questão do Johann. Johann, que eles chamavam de Hanno, ele foi um péssimo aluno, ele reprimiu a sua homossexualidade e Thomas Mann, ele era homossexual, mas ele se casou, viveu mais de 30 anos com a sua esposa, ele teve 5 filhos e no seu testamento ele fez questão de exigir que só comentassem sobre a sexualidade dele anos depois que a mulher dele tivesse morrido. Então você vê, até depois da morte ele teve que reprimir a sua sexualidade. E pasmem, este autor, vencedor do Nobel, autor de obras incríveis, não se saiu bem na escola, teve muitos problemas na escola. Ele não completou seus estudos, assim como o personagem Johann. Então, o romance, ele traz temas bastante atuais e relevantes para nós hoje, especialmente quando a gente bota aquele olhar na classe média alta. Porque, na verdade, os Buddenbrook, eles poderiam ter até muito dinheiro, mas eles não eram milionários, tanto que eles perderam, né? E a gente tem essa ideia hoje dessa classe média alta que pensa que é rica, mas diante de uma crise financeira
ela em pouco tempo perde tudo que ela conquistou. E a gente tem exemplos aí de muitas famílias que tiveram que vender suas terras, que perderam as coisas por causa dessa mudança e por causa dessa ilusão de que as suas posses são eternas, como se elas fossem milionárias, bilionárias, como os poucos que nós temos no mundo e que geram muita miséria, muita pobreza, que polui mais que todo o continente africano, por exemplo. Outra questão que esse livro traz para nós é sobre esse esforço da classe média e sua luta para manter sua aparência, a sua estabilidade e a identidade, com a crescente desigualdade econômica e as mudanças na economia e na sociedade. Existe esse embate até hoje, né? Aparências nada mais. A globalização e a identidade. A família Buddenbrook, ela luta para manter a sua identidade hanseática. O que era esse movimento hanseático? Era uma união comercial que existiu entre cidades ali do norte da Alemanha, que era baseada em valores, como a verdade, como a palavra, né? Aquela coisa do fio da barba, de confiar na palavra na hora de fazer os negócios. Quando o romance foi escrito, essa sociedade ela já não existia mais, mas os seus ideais sim. Então, a família estava tentando manter esses valores que estavam se perdendo. E hoje, atualmente, a gente também se encontra numa crise de valores, né? Aliás, a gente está vendo assim, que não existem mais valores. É um salve-se quem puder, tudo pode, tudo me convém, pelo meu lucro, meu bem-estar, eu posso explorar os trabalhadores, eu posso ter trabalhadores em condições análogas à escravidão, porque tudo pode, né? Eu posso comprar produtos que são muito mais baratos, porque se são explorados a mão de obra, é depredado o meio ambiente, mas ele é mais barato, favorece para mim. Então, nada de valores, nada disso. Então, os Buddenbrook, eles estão nessa crise moral, essa crise de lutar pelos seus valores. A última geração está atravessando isso e vê aquilo escorrer pelos seus dedos, e a gente está vivendo isso também. A saúde mental. É muito interessante como que Thomas Mann explora a questão da saúde mental, da solidão, da depressão, do isolamento, da ansiedade. Isso aparece assim de uma forma muito relevante na obra e atualmente é um tema assim que todo mundo fala, né? A gente sabe que praticamente a gente poderia dizer que é uma epidemia, né? A ansiedade, a depressão, o suicídio. Outra coisa que é muito atual e aparece na obra é a corrupção e a inexistência da ética. É muito interessante o que acontece com a Toni. A Toni, ela se apaixona por um rapaz mais humilde do que ela, que pretende fazer medicina, mas ela quer muito agradar a família. Então ela sabe que ela não vai poder se casar com esse rapaz. Aí vai aparecer um homem, né? Um homem que parece que tem posses e tudo, que vai se enamorar da Toni. A família da Toni vai investigar a história desse homem, vai pedir conhecer os antecedentes dele e todos que ele vai ser que vão ser consultados vão dizer que ele é um homem de moral ilibada. E no final a gente vai descobrir que não,
que ele não tem essa moral ilibada. Aí quando o pai da Tony vai cobrar dessas pessoas, poxa, mas como que vocês falaram que esse cara era uma boa pessoa? Eles falam assim, mas para nós era importante que ele se casasse com a sua filha, porque recebendo o dote, ele ia pagar a dívida que ele tinha conosco. Então, olha a falta de ética. Para eu resolver o meu problema, não importa eu enganar uma jovem, não importa eu enganar o pai dessa jovem. Então, a gente já vê aí um exemplo da questão da ética dentro da obra. Também, por fim, não menos importante, ele vai mostrar a questão da família e as suas relações disfuncionais. A família, ali nós vamos ver situações disfuncionais ao extremo. Tudo porque não existe uma separação entre a família e o negócio da família. Tudo era uma coisa só. Então você tinha que abrir mão de um monte de coisas para poder sustentar aquele negócio, tá? Então a família vinha em primeiro lugar, mas não tanto pela família, mas pelo negócio da família. Então era uma coisa muito junta, muito unida. E a tensão entre o individual e o coletivo, justamente por conta disso. Eu tenho responsabilidades, por exemplo, a Tony, ela era apaixonada por aquele rapaz mais humilde, mas ela decide se casar com um pseudo-homem que parece que tem posses, porque ela queria fazer aquilo que era para o bem da família, que era para o bem dos negócios, E por fim, o papel da mulher. As personagens femininas nessa obra é um capítulo à parte. Nós vamos ter mulheres para todo o gosto, finais para todo o gosto. Esta é uma obra espetacular. É um livro que, quando eu li, eu não vou dizer que foi uma leitura rápida. Primeiro porque ele é extenso, ele é grosso. Não tão grosso quanto a Montanha Mágica, mas ele é extenso. Segundo, porque a gente quer sempre voltar pela relação dos nomes, que são bem parecidos, e porque você não quer perder aqueles detalhes que o autor vai semeando ali dentro do texto. E a própria história em si é encantadora. Perceber essa família que começa lá no auge, com um monte de esperanças no futuro, e tudo que vai acontecendo, que vai como algo que você não tem controle, É um romance magnífico, espetacular. Eu convido você a conhecer Thomas Mann por meio desta obra. E se você acompanhou esse vídeo até agora e quiser curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, vai contribuir muito para que esse vídeo seja entregue para outras pessoas que gostam de literatura. Eu aguardo você semana que vem com mais uma resenha aqui no canal. Tchau!